4 anos atrás, Lula era o candidato óbvio da oposição para tentar impedir que Jair Bolsonaro se reelegesse presidente. O que surpreendeu muita gente foi a escolha de vice na chapa dele. Vamos lembrar o que disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda, numa entrevista que ele deu aqui para mim no assunto em 2023. Quando nós começamos a imaginar o Alckmin vice do Lula, que era uma coisa que, à época, em 2021, falava, não, mas isso aqui é uma loucura e tal. O Lula, pelo contrário, ele falou assim, a política é capaz de coisas extraordinárias. Foi a reação que ele teve, a frase é dele. E aí nós começamos a trabalhar e demorou 6 meses para a coisa se viabilizar. A estratégia deu certo. Com o ex-tucano na chapa, o candidato do PT se apresentou ao eleitor como nome da Frente Ampla pela Democracia. Eu penso que foi um grande trunfo da campanha de 2022. Sabe, o principal expoente do PSDB topar ser vice do presidente Lula. Juntos, Lula e Alckmin, antigos adversários, venceram as eleições de 2022. Lula declarou que a partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula. Hoje é dia de mostrar a força da nossa união em torno de Lula. E chegaram neste 2026 em clima de grandes amigos. No evento do aniversário do PT, o tom foi este aqui. Quando é que vocês imaginaram que eu e o Alckmin ia estar juntos? Nunca. Eu sempre digo que na minha vida as coisas só acontecem porque Deus quer que aconteça. E o Geraldo Alckmin é uma dessas coisas que Deus fez acontecer na minha vida, porque é um homem extraordinário, com respeito e admiro. Mesmo assim, nada garante que o nome de Alckmin esteja na urna na eleição deste ano. Em uma entrevista ao UOL, no começo de fevereiro, Lula afirmou que o ex-governador tem um papel importante para cumprir no estado de São Paulo. Uma parte da plateia entendeu que se tratava de uma senha para dizer que o posto, a vaga de vice na chapa, está vago. A outra, no entanto, viu só um reforço de que, mesmo na condição de vice, Alckmin tem que trabalhar para eleger um governador da coligação no estado de São Paulo. O que eu tenho de novidade é que Lula mandou recado, sim, nos últimos dias para Gilberto Kassab, dizendo que quer conversar sobre vice. Falou para 3 pessoas, me relataram isso, que ele disse, manda o Kassab vir aqui conversar sobre a vice. As chances do PSD ser vice são ínfimas, muito pequenas, porque muita gente que está no partido sairia. É fato que o PT, legenda de Lula, gostaria muito de ampliar a aliança com partidos de centro e do centrão para conseguir mais palanques estaduais e mais tempo de propaganda eleitoral para a campanha do atual presidente. E aí, segundo esse plano, o MDB seria o mais cotado. Renan Filho, ministro dos Transportes de Lula e do MDB, defende essa ideia. Eu fico pensando, ministro, como é que explica a política brasileira para quem chega aqui de paraquedas? Porque o MDB, com Temer, participou ativamente, foi protagonista do processo de impeachment. Como é que explica hoje estar negociando essa possível vice na chapa com o presidente Lula? Eu acho que o PT, ele compõe a aliança do lulismo, que é maior do que o petismo. E o MDB amplia o lulismo para o centro. Já Baleia Rossi, presidente do partido, pensa diferente. Hoje, a maioria do partido não quer a aliança com o PT. Na oposição, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro vem se consolidando, de acordo com as pesquisas de opinião mais recentes. E com o posto de vice ainda em aberto, várias opções já circulam por aí. Há o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e o da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul. Ela, por exemplo, é um dos nomes preferidos de Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Flávio, o PL. Hoje, minha opção seria por uma mulher. Tereza Cristina é o máximo. Tereza Cristina é o máximo para tudo, até para presidente. Tereza Cristina é quem eu queria que fosse vice do Bolsonaro na outra eleição. Apesar de todas essas articulações e planos e estratégias, vale uma pergunta. Afinal, vice dá voto para candidato a presidente? Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a corrida dos vices para a eleição presidencial. Neste episódio, eu converso com Fernando Abrúcio, cientista político, professor da FGV, AESP e comentarista da Globo News. Quinta-feira, 19 de fevereiro.
Abrúcio, 4 anos atrás, Lula era o candidato óbvio da oposição ao governo Bolsonaro. As pesquisas mostravam que ele era o nome capaz de derrotar o então presidente. Mas a escolha do seu vice surpreendeu. Eu queria tentar entender o que estava na cabeça de Lula naquele momento quando escolheu Geraldo Alckmin, um rival de tantos anos, na vaga de vice. Olha, Natuza, primeiro ele queria ampliar a candidatura dele para novos setores. Lula já tinha feito isso com Zé Alencar, na verdade, nos seus 2 primeiros mandatos, chegando a um eleitor de classe média, um eleitor mais ao centro. Segundo, queria ter força no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Lula tem dificuldades nesse estado constantemente, e Alckmin poderia dar essa possibilidade. E, por fim, como você disse, ele queria criar um fato novo, né? E criou um fato novo, toda aquela articulação feita pelo Gabriel Chalita, pelo Fernando Haddad, que eram um de cada lado, mas muito amigos, permitiu que Alckmin se transformasse no vice do Lula, e nesses últimos 4 anos, um vice de uma lealdade impressionante, um vice que teve papel importante no governo, particularmente na crise com os Estados Unidos. Alckmin foi decisivo em dar o tom correto do governo, e que um vice que eu ainda acho que será o vice-candidato, pelo menos, não sei vice-presidente, mas o vice-candidato para as eleições de 2026. E Lula te parece muito disposto a trocar de vice na eleição deste ano? Eu te pergunto isso porque há 2 cenários possíveis sobre a mesa. O primeiro cenário é manter Geraldo Alckmin onde está, né, na condição de vice nessa disputa. A outra é fechar com algum outro partido, o MDB é sempre falado, por exemplo, para lançar um outro nome que componha, do ponto de vista eleitoral, num outro sentido. Eu queria que você falasse sobre essas possibilidades que estão colocadas em jogo até aqui. E ainda é favoritíssimo para ser o candidato a vice-presidente do Lula. Por que isso? Porque Alckmin demonstrou-se ser muito leal, criou uma química muito forte com o Lula, é importante ainda no estado de São Paulo, e tem, digamos, um espectro partidário que é importante para o lulismo, o PSB, e o Alckmin é o principal líder hoje do partido. Mas Lula, o que Lula quer fazer ao abrir essa conversa, não me parece que é trocar o vice. Essa possibilidade existe, mas eu acho que ela é muito pequena. O que Lula faz ao abrir uma conversa em torno do vice é, de um lado, fortalecer alianças com uma série de partidos e lideranças regionais que apoiaram o governo, mas que ele precisa dizer: eu gosto muito de vocês. Eu estou falando, sobretudo, Natuza, do MDB no Nordeste, do MDB do Norte do país, e Lula precisa dizer: eu gosto muito de vocês. E, por outro lado, ele também abriu a conversa a vice para diminuir as chances de outros partidos do Centrão apoiarem Flávio Bolsonaro. Quer dizer, acho que essa história, por exemplo, do Rodrigo Pacheco concorrer ao governo de Minas pela União Brasil tem um pouco o dedo do Lula. Quer dizer, mostrar que União Brasil, PP, quem sabe até republicanos, esse é mais difícil, se eles não apoiarem de maneira alguma, como o PSD não fará, a candidatura do Flávio Bolsonaro, ele coloca a candidatura do Flávio Bolsonaro num gueto. E é isso que Lula quer. O problema é trocar algo certo, que é a aliança com o PSB, e o Alckmin, que já foi testado e passou no teste ali da lealdade, etc., por algo bem incerto, que é a aliança com o MDB, e que tem ali um passado de desavenças com o PT, como no governo Dilma, e defender isso publicamente. Então, não é uma troca simples de o Lula fazer e que pode trazer aí muitos efeitos colaterais. Agora, além disso, por que ele não gostaria de ter um candidato do MDB? Acho que não é uma questão só de gostar de ter um candidato do MDB. É muito difícil. É muito difícil porque ainda tem fissuras na relação do MDB com o PT e com o próprio presidente Lula. Essas fissuras têm nome e mora na cidade de São Paulo, chama-se Michel Temer, e o Temer tem ainda um papel no MDB. Acho que isso seria uma guerra muito complicada, com algum grau de incerteza. Segundo, porque
em parte do país, mesmo que o MDB fosse vice do Lula, ou indicasse o vice, o MDB não vai apoiar o Lula, ponto. A maioria do MDB, acredito eu, pelo que eu acompanho, que é bem dividido também, tem várias visões de país, vários grupos diferentes que não concordam com esse apoio. Em partes do centro-oeste e do sul do país, por exemplo, é muito difícil que o MDB apoie o Lula. Portanto, o candidato favoritíssimo é o Alckmin, mas ele precisa dizer que ama o MDB para fortalecer essas alianças regionais e precisa afastar a parte do centrão do Bolsonaro. Para isso, ele teve uma enorme ajuda do Gilberto Kassab, que taxou, na verdade, colocou na testa do Flávio Bolsonaro que ele é um gueto, não é, digamos, o conjunto da centro-direita. Vou pedir para você explicar que movimento foi esse de Gilberto Kassab. O movimento do Kassab foi, primeiro, lançar 3 candidatos a presidente, e os 3 dizendo, no fundo, estamos fora da polarização, e isso que significou que o PSD, ao lançar 3 candidatos, fez uma ameaça: nós podemos ter um candidato a presidente, podemos apoiar esse candidato, e mais, esse candidato não é igual ao bolsonarismo. Deixa eu só dar um passo para trás aqui. Potenciais candidatos são Ronaldo Caiado, governador de Goiás, cujo mandato acaba, portanto, agora, este ano. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E Ratinho Júnior, governador do Paraná. Os 3 mandatos acabam este ano. E acho que 2 dos 3, Natuza, demoraram muito para se desvencilhar do bolsonarismo e, de certa maneira, o bolsonarismo acreditou que poderiam estar juntos, todos eles, até no primeiro turno. Mas, com essa jogada do Kassab, ele disse: não, Ratinho e Caiado não estarão juntos com o bolsonarismo de jeito nenhum no primeiro turno. Talvez no segundo turno, mas ainda tem um talvez. Eduardo Leite nunca participou dessa, digamos, aliança bolsonarista maior. Eduardo Leite é o grande nome que podemos chamar no Brasil de centro. Ao fazer o lançamento dessas 3 candidaturas, ele, de fato, enfraqueceu uma aliança maior de centro-direita em torno do Bolsonaro, que na verdade estava sendo pensada por um certo momento em torno do governador Tarcísio de Freitas, mas com o nome do Flávio Bolsonaro, PSD está fora, acho que PP e União Brasil estão fora, e aí MDB com certeza está fora, sobra um ou outro ali, não sei se Podemos vai entrar, até por brigas regionais que afetam o bolsonarismo. Sobrariam Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas. Mas no Nordeste, Republicanos têm algumas ligações fortes também com o presidente Lula. Basta lembrar, o presidente da Câmara, lá na Paraíba, tem uma ligação muito forte com o apoio do presidente Lula. E o que o Lula tem feito nessa jogada, por isso que eu acho que não é a questão de tirar o Alckmin da vice-presidência, é dizer, eu amo os líderes regionais do Centrão, que me apoiaram. Eu falei MDB, mas eu poderia falar, Matuza, do André Fufuca. Eu amo. Esses são meus amores, vocês estarão comigo. E, por outro lado, tentar reduzir o alcance do bolsonarismo na busca de apoios de centro para a direita. Eu quero entender essa equação, porque, pelo que você está me dizendo, a estratégia ou o movimento, melhor dizendo, de Gilberto Kassab, ele prejudica Flávio Bolsonaro porque ele isola Flávio Bolsonaro no que você chama de gueto. Por outro lado, também houve uma leitura de que esse movimento prejudicaria Lula ao lançar um nome da direita ou da centro-direita, a depender da régua de cada um, que pode tirar votos do atual presidente, votos dados por pessoas que seriam antibolsonaristas, por exemplo. Colocando essas 2 possibilidades na balança, é pior para quem a candidatura de um nome do PSD de Gilberto Kassab? Para Lula ou para Flávio Bolsonaro? Eu sei que essa não é a discussão de vice, mas eu fiquei com essa curiosidade. Eu acho que é pior para Flávio Bolsonaro, porque se a gente olha os resultados das pesquisas eleitorais, esse eleitor, digamos, mais de centro para a direita, uma maior parte dele hoje, digamos, tem uma avaliação negativa do governo Lula. Então, seria difícil recuperar essa parte simplesmente não tendo um candidato, tendo um vazio naquele espaço. Mas seria uma possibilidade de um candidato de oposição, e o candidato de oposição mais forte se chama Flávio Bolsonaro, de tentar buscar esse eleitor.
No primeiro turno já foi, acho muito difícil. E acho difícil as pessoas já no primeiro turno fazerem, esse tipo de eleitorado, fazerem um voto, digamos, vamos acabar o jogo no primeiro turno. Acho difícil isso. Então, prejudica mais o Flávio Bolsonaro, inclusive, do ponto de vista partidário. Porque a decisão do Kassab, ela transbordou para outros partidos, de tal maneira que PP, União Brasil, com certeza, além do MDB e do PSD, não darão tempo de televisão para Flávio Bolsonaro. Só para explicar, você falou tempo de TV funciona da seguinte maneira. Um partido político ele tem direito a um maior tempo de TV quanto mais deputados ele elegeu na última eleição. Como os partidos que mais elegeram deputados federais, é bom que se frise, na última eleição foram PL de Flávio Bolsonaro e PT de Lula, logo esses são os partidos com o maior número de minutos de tempo de TV. Como é que se amplia esse tempo de TV? Quando os partidos formam a tal da coligação. Outros partidos se juntam àquele partido que tem o candidato à presidência e formalizam uma aliança eleitoral presidencial. Aí você soma os tempos de TV a que cada partido tem direito e aí isso vai definir qual é o grau do seu latifúndio ou não no horário eleitoral gratuito. Mas vou voltar aqui para a discussão de vice, que é o que nos move neste episódio. Uma pergunta antes de entrar mais numa outra possibilidade de vice para Lula. Vice dá voto no Brasil? Queria que você respondesse essa pergunta de $1 milhão, Abrúcio. Pode dar um pouco de voto, né? Numa eleição muito apertada, como foi a de 2022, creio que se nós mantivermos o retrato atual, tende a ser a eleição de 2026, ele faz diferença. Numa eleição não muito apertada, Marco Maciel, Jean Alencar não deram assim votos suficientes para Fernando Henrique ou Lula, Temer não elegeu Dilma e assim por diante, o general Mourão não elegeu o Bolsonaro. Mas uma eleição apertada, um vice que deu uma imagem de maior confiança pode fazer com que alguns eleitores que estão ali em cima do muro, indecisos, votem. Eu acho que muita gente votou no Lula no segundo turno, olhando para o Alckmin, olhando para o vice do Bolsonaro, estava ali mais em cima do muro e votaram. Isso num universo matemático de milhões de votos, se representar milhares de votos, 100, 200, 300 mil, se só representar isso já é muito importante para uma eleição presidencial apertada. Porque essa imagem, quer dizer, Lula e Alckmin, para lembrar a última eleição, uma imagem de que, no contraste, um equilibra o outro. E acho que é isso que Flávio Bolsonaro também está buscando, Natuza. É alguém que equilibre. Eu acho que vice não dá voto nenhum, tá? Eu acho que vice ajuda a contar uma história. Então, na de 2022, o vice, sendo Geraldo Alckmin, um ex-adversário de Lula, ajudava a sustentar aquela tese da frente ampla, né? Que Lula fechou, pediu apoio de diversos partidos, tentou atrair o centro para se viabilizar presidente. E acho que essa história foi contada dessa maneira. Tenho dúvida se a história da Frente Ampla vai ser repetida, porque talvez não colhe mais. Agora, que vice no Brasil assume o poder, isso assume. Então, se as pessoas não consideram votar num candidato a presidente por causa do vice, pelo menos tem que se lembrar que no Brasil tem a sina do vice. Vou citar alguns. José Sarney, que assumiu após uma eleição indireta, né, de Tancredo Neves, depois da morte de Tancredo. Mas vamos pegar aqui a eleição direta. Itamar Franco assumiu depois do impeachment de Collor. Michel Temer assumiu depois do impeachment de Dilma. Então, Abrúcio, vice é uma vaga importante se a gente for levar em conta a história brasileira. Sim, você esqueceu do João Goulart, né? E além do João Goulart, e Floriano Peixoto, e Delfim Moreira, tem vários na história. Jango, na verdade, tem que lembrar que no período 46-64, o vice era escolhido, podia ser de uma outra chapa. Né? Isso é uma coisa interessante. E graças a Deus nós tiramos na porção de 88, e mesmo assim, né, o efeito Temer, acho que hoje o nome que mais vem à cabeça das pessoas é o efeito Temer, é um risco. A escolha do vice do Bolsonaro de 2022 foi pensando no efeito Temer. Acho que vice agrega coisas, porque assim, a escolha do voto não é apenas no nome, é num conjunto de coisas. Quando a gente faz pesquisa qualitativa, as pessoas vão juntando. E em 22, muita gente citou o Alckmin, e acho que em 26, menos gente vai citar o Alckmin, porque a narrativa vai ter que ser um pouco diferente, não porque o Lula deseja que seja diferente, mas porque, em suma, o mundo se apresenta diferente para o presidente Lula, e a narrativa colocada ao Alckmin aí
vai trazer menos votos do que trouxe em 22. Mas também trazer alguém do MDB, alguém, digamos, de um partido mais ao centro, para ser o vice do Lula, não agregaria tantos votos na narrativa que as qualitativas mostram, como o Alckmin trouxe em 22, ou quanto o Zé Alencar trouxe em 2002 para o Lula. Essa eleição, portanto, o vice, na verdade, para o Lula, ainda é muito importante no arco de apoios, na confiança e lealdade que Lula tem em relação a Alckmin. Em São Paulo, Alckmin vai fazer campanha no interior do estado para o Lula e para os candidatos, creio eu. Isso ajuda um pouco, mas o alcance é menor do que foi em 2022. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando Abruzzo. Teve uma outra possibilidade que chegou a ser falada muito nos bastidores. Eu me lembro que na eleição de 2024, era a eleição para a prefeitura, eu conversava com uma pessoa muito próxima de Lula que dizia o seguinte, fazia o seguinte cálculo, que para as circunstâncias de 2026, e claro que não existia Flávio Bolsonaro, não existia prisão de Jair Bolsonaro, o Brasil era outro naquele momento, mas que para as circunstâncias de 2026, pela idade de Lula, pelo fato dessa ser a última disputa eleitoral de Lula, pelo fato de Lula não ter conseguido ainda fazer um sucessor claro dentro do PT, que o melhor nome seria Fernando Haddad. Por quê? Porque Fernando Haddad, uma vez na vaga de vice, seria construído ou teria condição de construir essa imagem e esse atributo de sucessor para as eleições futuras, para as eleições vindouras. E aí eu te pergunto, se o desenho pendesse para isso, primeiro, se você acredita que pode pender para Haddad, e segundo, se o desenho pendesse para isso, quais seriam as vantagens e desvantagens dessa articulação para as eleições de 2026? Olha, Natuzzi, eu não acredito. Acho que esse seu interlocutor confia demais no poder do PT atualmente. Era petista. Não vou revelar a fonte, mas vou dizer que era petista. Nem o presidente Lula confia nesse vaticínio. Eu lembro uma vez, conversando com o ex-presidente Fernando Henrique, em que eu disse, olha, teve uma cientista política que elogiou o seu governo e disse, essa gosta mais do governo do que eu mesmo gosto. Então, assim, acho que às vezes tem gente que não tem uma leitura política, e o presidente Lula tem uma leitura política de que é preciso ampliar. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, falou um pouco hoje sobre as alianças, a organização dos palanques regionais. Diz que a prioridade do momento é construir alianças amplas para fortalecer a disputa nos estados. Edinho confirmou diálogos com o MDB, diz que espera ter uma conversa com o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi. Uma das intenções dessa aliança, claro, é atrair, de certa forma, eleitores de fora da esquerda. E ele sabe que a ampliação de 2026... por várias razões, é mais difícil em 2022. 2022, a razão principal da Frente Ampla chamava-se Bolsonaro, um governo que brigou com todo mundo. Então, isso era mais fácil. Agora é mais difícil, Congresso muito dividido. A ideia mas o Lula não acenou para a Frente Ampla. Neste Congresso, é muito difícil acenar para qualquer Frente Ampla. É um cenário político muito difícil e o bolsonarismo, goste ou não, continuou com enorme força política. Então, diante disso, colocar o Fernando Haddad, que talvez seja o filho dileto no PT do presidente Lula, e nisto o seu informante tinha razão, digamos, é um tiro no pé. Lula não faria isso nem com ele, nem com o Fernando Haddad, eu acho. E por isso eu acho que Alckmin é favorito para continuar, caso não apareça nenhum novo fato, ele é o favorito para continuar. E Fernando Haddad, na verdade, está preocupado, sim, com 2030, o PT também, e todo mundo está preocupado com 2030, que vai ser a eleição em que não teremos nem o nome do Bolsonaro pai, que, na verdade, o Flávio Bolsonaro está nessa eleição por conta do nome do pai, nem o nome de Lula, mas Fernando Haddad está preocupado em ter um poder de liderança maior dentro da campanha do Lula e, se, por acaso, ele vencer a eleição, dentro de um governo Lula. Acho que esse é um cálculo mais realista do que acreditar que uma chapa pura do PT ganharia a eleição presidencial no Brasil de hoje. Eu não tenho a menor dúvida que não ganharia. Haddad é o candidato de Lula, tá, para a sucessão. Ele é o candidato, mesmo gente no Palácio não querendo. Mas os aliados de Lula dizem o seguinte, não, cada eleição é uma eleição. E 2030 só existe
se houver a vitória de Lula em 2026. Se Lula vencer, Haddad provavelmente ocuparia um cargo na Casa Civil, o cargo de ministro da Casa Civil, por exemplo, e teria ali uma vitrine para trabalhar o seu nome para 2030. É bom lembrar que Fernando Henrique construiu sua candidatura como ministro da Fazenda, né? Dilma construiu sua candidatura não como vice, mas dentro do governo, particularmente dentro do governo Lula II. Chefe da Casa Civil, foi primeiro ministra de Minas e Energia e depois foi para a Casa Civil, recebeu o selo de mãe do PAC do então presidente Lula e virou a sucessora dele. Então o Haddad está vislumbrando isso. Acho que a dúvida do Haddad é que, para fazer isso, ele tem que concorrer a algum cargo em 2026. E ele não sabe qual concorrer. O Lula vai pedir para ele concorrer a algum cargo em São Paulo. Agora eu quero olhar para vice de Flávio Bolsonaro, para a candidatura de vice de Flávio Bolsonaro. As pesquisas mais recentes apontam uma consolidação de Flávio Bolsonaro como candidato mais competitivo, o que frustrou muitas das análises políticas até o ano passado, porque próprios líderes do Centrão diziam não pode ser o Flávio porque ele não tem chance e tal. As pesquisas agora estão mostrando que ele tem chance e ele vai mostrar em algum momento quem será o vice ou a vice ao lado dele. E aí tem várias possibilidades. Já se falou de ter um governador cujo mandato vai acabar agora, na condição de vice. Romeu Zema, por exemplo, do Partido Novo, que está governador de Minas Gerais. Alguns defendem uma mulher para ver se eles conseguem quebrar uma resistência de parte do eleitorado feminino, e essa mulher poderia ser a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do pai. Outros falam em Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança de São Paulo aqui no governador Tarcísio. O que você está enxergando de possibilidade de vice de Flávio Bolsonaro? Mas mais do que isso, qual seria o perfil de vice que contribuiria para Flávio Bolsonaro contar essa historinha? Eu acho que o nome que Flávio Bolsonaro sonha todos os dias é do governador Romeu Zema. Esse é o nome, porque o estado de Minas Gerais é um estado decisivo na eleição presidencial e se montaria uma aliança presidencial entre o PL e o Partido Novo. O Partido Novo tem votado muitas vezes e atuado muitas vezes junto com o bolsonarismo. Qual o risco, qual a dificuldade dessa escolha? Primeiro, que o Partido Novo, sim, tem atuado muito junto com o bolsonarismo, mas pode, na verdade, ser engolido pelo bolsonarismo. Pode virar o PCdoB do bolsonarismo. E tem muita gente no partido que tem um outro sonho com o partido. Sim, pode se apoiar Flávio Bolsonaro num segundo turno, apoiar várias coisas que os bolsonaristas acreditam, mas se o Partido Novo simplesmente foi engolido pelo bolsonarismo, o pessoal do MBL, que já montou um partido, toma o lugar do Novo no conjunto eleitorado que tem essa preferência política. Além disso, o Zema está olhando para 2030. Zema, Ratinho, outros que estão concorrendo a governador, como Eduardo Paes, gente no PT como Fernando Haddad, e talvez quem está mais olhando em 2030 há mais tempo do que todos os outros, o Gilberto Kassab. Muita gente já está pensando o seguinte: essa luta é Flávio Bolsonaro e Lula, não tenho o que fazer aí. E se eu me filiar também completamente, eu posso apoiar no segundo turno, mas se eu me filiar completamente, eu vou ser engolido por essa força. É um pouco o raciocínio do Kassab espalhou por todo o sistema político. E isso pode fazer com que o Zema, até para tentar fortalecer o Partido Novo nas eleições legislativas, há um problema de cláusula de barreira, dificuldades que podem ocorrer com o Partido Novo. Concorrer, provavelmente vai perder a eleição, mas vai montando por 4 anos, porque 2030 não haverá na cédula o nome, pelo menos, do Lula, e pode ser que não tenha nem o nome de Bolsonaro. Então, ele poderia aparecer como alguém que fez um governo de empreendedor, de livre mercado, lá em Minas Gerais, e poderia ser um candidato. Fora isso, a eleição em Minas tem um problema para essa aliança. O vice-governador, que é o candidato do Zema ao governo do Estado, filiou-se ao PSD. E isso pode trazer problemas nesse arranjo todo, nesse desenho todo, em como vai se aliar ao Bolsonaro. Daí, Flávio Bolsonaro olha para o seu segundo nome, que é o nome da senadora Tereza Cristina, um nome muito importante no agro brasileiro, uma pessoa que conhece muito o agronegócio, uma senadora de boa qualificação,
mas que está no PP. E o PP, e acho que depois do Banco Master ainda mais, tende a não apoiar nenhum candidato presidencial. Ela teria que sair do PP para ser candidata do Flávio Bolsonaro. Fora isso, também no estado dela, Mato Grosso do Sul, embora o bolsonarismo seja muito forte, ela precisa articular bem isso, porque tem lá a eleição estadual, que tem um jogo que não tem muito a ver com bolsonarismo versus lulismo, né? Até porque o lulismo é muito fraco no Mato Grosso do Sul. Então, essa coisa atrapalha o nome da Tereza Cristina, e acho que ela, pelas falas dela, pelo menos que eu vi, Natuza, ela está muito reticente com uma candidatura a vice. Ela acha que é um risco muito grande. Ela queria ser vice do pai. Acho que agora do filho ela tem mais dificuldade. E aparece um terceiro nome, que é o do Derrite. Porque, no fundo, escolher Zema ou Tereza Cristina é tentar ampliar o perfil do Flávio Bolsonaro. Talvez, e desses, o Zema amplia mais do que a da Tereza Cristina. Mas, se não for possível ampliar, o grande tema que o bolsonarismo tem força para a eleição 2026 é segurança pública. E aí o Derrite seria um ótimo nome. Alguém poderia retrucar, mas a ação do Derrite, quando foi para a Câmara, lá para toda a discussão do projeto antifacção, não foi muito boa. O eleitorado mediano nem sabe disso. E acho que isso não vai fazer muita mudança no eleitorado que acredita numa pauta mais dura da segurança pública, e por mais que a gente diga que as evidências mostram que isso não tem resultado algum, isso atrai eleitorado. Mas, tanto para o nome da Tereza Cristina quanto dos Derrites, para serem vice do Flávio Bolsonaro, eles têm que pular do barco do PP num prazo de mais ou menos um mês. Porque o risco do PP não apoiar o Flávio Bolsonaro é gigantesco. Então, eles teriam que ir para o PL ou para algum partido em que houvesse muita segurança. Portanto, a decisão do vice do Flávio Bolsonaro talvez tenha que ser apressada em comparação à decisão do vice do Lula. Fernando Abruzzi, um prazer enorme, como sempre, receber você aqui no Assunto. Muito obrigada. Obrigado a você, Natuza. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Luiz Felipe Silva, Amanda Polato, Sara Rezende, Carlos Catelan e Luiz Gabriel Franco. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.